não resignado, mas conciliado. Quando realizei uma série de preleções em Tóquio, em princípio de 1963, veio procurar-me jovem senhora no Hotel Imperial que me disse: "Acho que poderá ajudar. Meu pai, que é alcoólatra, violentou-me quando tinha 10 anos e desde então tenho tido ataques 2 ou 3 vezes por semana. O médico da universidade diz que são ataques epiléticos. Os remédios somente me aliviam em parte." Declarou que perdoara o pai, vivendo em harmonia com ele. Disse que ela e as irmãs o visitaram todas as semanas e jantaram com ele. Pela maneira por que falou, percebi que ainda alimentava profundo ressentimento no subconsciente, não o tendo perdoado realmente. Expliquei-lhe que se não o perdoasse, continuaria a sofrer. Somente seria sensato compreender, perdoar e em seguida afastá-lo do espírito. Enquanto continuasse a condená-lo silenciosamente, enquanto deixasse de perdoar, liberar o pai que a tinha maculado, não gozaria nunca de paz. E expliquei-lhe que a reconciliação ou o restabelecimento completo de verdadeira amizade e harmonia entre eles somente se conseguiria se seguisse as minhas instruções e rezasse em voz alta pelo pai, todos os dias de manhã e de noite, da seguinte maneira: "Peço de todo o coração, sincera e afetuosamente, que a paz divina encha a alma de meu pai. Peço que seja inspirado e abençoado de todas as maneiras. Regozijo-me que o amor divino lhe flua através dos pensamentos, palavras e atos. Desejo-lhe sinceramente saúde, felicidade e todas as bênçãos da vida. Perdoo agora, inteira e livremente. Faço-o consciente e subconscientemente. Está livre e estou livre. Sempre que penso em meu pai, afirmo em silêncio: Deus esteja convosco. É o que tenho em mira. Sou sincera e meu subconsciente, que é um aparelho registrador, está agora registrando a verdade do que afirmo. Perdoei a mim mesmo por ter abrigado pensamentos de ódio durante todos esses anos. E resolvo nunca mais fazê-lo. Agradeço. Sinto-me livre. Perdoo e estou perdoada porque me perdoei a mim mesma. É maravilhoso." Essa professora japonesa escreveu-me uma bela carta alguns meses depois, dizendo nunca mais ter tido ataques. Os contrários na vida. O juiz Thomas Trauer disse: "Uma vara tem 2 pontas." Emerson disse: "Encontramos polaridade ou ação e reação em qualquer parte da natureza. Todos nós sabemos que os pensamentos nos acodem aos pares. Quando se pensa em riqueza, também se introduzem no espírito os de pobreza, e quando pensamos na saúde, o pensamento contrário se alça." Vamos citar alguns desses elementos opostos, como matéria e espírito, negativo e positivo, escuridão e claridade, mal e bem, moléstia e saúde, dor e prazer, miséria e felicidade, pré-amar e maré baixa, macho e fêmea, entrar e sair, objetivo e subjetivo, medo e amor, calor e frio, repouso e movimento, sim e não. Os opostos são expressões do cosmos. São expressões duais do mesmo princípio. Aqui estamos para reconciliar os opostos, trazendo harmonia, saúde e paz ao mundo. Quando faz frio, acende-se o fogo. Quando tenho fome, procuro alimento. E sentindo-me doente, alinho-me com a presença curadora e restabeleço a saúde perfeita e a unidade. Se o medo o afligir, terá de unir-se mentalmente à fonte, Deus, que é amor. Poderá ler vagarosamente o Salmo 25 afetuosamente, e ao fazê-lo estará movendo-se mentalmente para o oposto, que é a fé em Deus. O medo é a negação do poder divino e da bondade de Deus. O medo é a fé às avessas. O medo é uma sombra no espírito e não há poder em sombras. O perfeito amor espelha o medo. Apaixone-se pelo bem
ligue-se emocionalmente às grandes verdades divinas e todo temor desaparecerá. Como reconciliar os contrários? Se for medroso, pode ficar certo de que há um desejo interior pelo que é oposto ao que teme. Preste atenção ao que deseja e começará a conciliar os opostos. O desejo é o anjo de Deus, o mensageiro do divino dizendo a cada um de nós: venha mais alto. O desejo está por trás de todo progresso. Deixe que o desejo lhe cative a atenção e a retenha, movendo-nos na direção da ideia que nos domina o espírito. Quanto maior o benefício esperado do desejo, tanto mais forte é ele. Perdeu a voz. Gostaria de falar-lhe de um cantor que perdeu um contrato porque a voz lhe falhou por 3 vezes durante um concerto. O medo era o seu inimigo, mas descobriu que podia mover-se para o oposto, que era a fé e a confiança por meio da prece. Tranquilizava o espírito 2 ou 3 vezes por dia. Imaginava estar cantando diante de um microfone. Via a audiência imaginária: haja como se fosse eu e eu serei. Começou a sentir a alegria de tudo e a satisfação da realização. Continuou a fazer assim em intervalos regulares até obter a reação que satisfizesse. Conseguiu implantar o desejo no subconsciente e apoderou-se dele grande sentimento de paz e satisfação. Amou o desejo ao ponto de aceitação e provou a si mesmo que o perfeito amor expele o temor. O amor é ligação emocional, sendo leal e dedicado mentalmente ao ideal. Ao fazê-lo, o temor ou o pensamento negativo morre e o ideal torna-se real. Este cantor é bem-sucedido hoje porque aprendeu como conciliar os opostos na vida, trazendo paz onde existia discórdia. Entregue-se de todo o coração ao ideal, seja-lhe leal, mental e emocionalmente, juntando-se a ele e passará a amá-lo. Salva de balas. Contou-me um soldado que durante a última guerra viu-se isolado do batalhão no meio de uma salva de balas. Tremiam-lhe os joelhos de medo. Repetiu o Salmo 23 e uma onda de paz derramou-se sobre ele. Encontrou o caminho para a segurança. Compreendeu que se ficasse dominado pelo medo, ficaria gelado naquele lugar e o resultado teria sido a morte e a destruição. Fez com que o pêndulo do espírito oscilasse para o polo oposto, que era a fé em Deus como pastor e protetor contra qualquer mal. Peça e receba. Pedi e recebereis. Mateus 7:7. Na linguagem bíblica, pedir é reclamar o bem e então o subconsciente honrará e ratificará o pedido. Considere Deus como pai amante, pai afetuoso e dirige e provê ao seu bem-estar. Transformada em hábito esta atitude, descobrirá que prospera e está orientado e se encontrará no lugar certo fazendo o que gosta de fazer. Divinamente feliz e divinamente abençoado por sem número de maneiras. Deus é para você o que conceber que Ele seja. As crenças mandam em nós. Enquanto se pensar que Deus está castigando, experimentando ou governando com uma vareta de ferro, ou que é uma espécie de tirano ciumento, cruel e caprichoso, há de ficar-se confuso, atrapalhado, perplexo e em conflito mental. Sendo caóticos tais pensamentos, o resultado é o caos e a miséria na vida. O homem é o que pensa durante o dia inteiro. Jesus afirma categórica, precisa e inequivocadamente que Deus é nosso Pai e que somos seus filhos. A realização do indivíduo para com Deus deve ser, portanto, nos termos mais amistosos e afetuosos, e de pai para filho. Durante o curso da vida, nunca encare Deus como divindade de ira, indiscriminada na vingança.
Manter tal conceito no espírito provoca indizível miséria e sofrimento para o indivíduo. Nossas crenças mandam em nós e todas as crenças tendem a manifestar-se em nossas vidas. Tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. Acredite somente no que é verdadeiro de Deus, aceite o que é afetuoso e de boa relação. Acredite na bondade de Deus, no amor divino, na orientação de Deus, na harmonia divina, na sabedoria do Todo-Poderoso. Acredite na alegria de Deus e em sua abundância. Acredite em todas as bênçãos do céu e espere por elas aqui e agora. Reconheça a paternidade de Deus. Deus é o seu Pai amoroso. Ama-o e cuida de você. Deus deseja vê-lo feliz, alegre, livre. Você está aqui para exprimir a alegria de viver e a sua própria divindade, de sorte que o mundo é abençoado, porque você anda por este caminho. O homem é canal de Deus. Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Salmo 81, 6. É básico e fundamental dizer que a progenie deve ser da mesma natureza e espécie dos pais. Eu e o Pai somos um. João 10, 30. Quer dizer que você e Deus são um só, mental, física e espiritualmente. O infinito está com você, portanto não há fim para a glória que é o homem. Você é capaz de crescimento infinito e de desenvolvimento espiritual. A jornada é sempre para frente, para cima e para Deus. A melhor prece a fazer para as rodas do Espírito durante 5 ou 10 minutos todas as manhãs e sentir que é o canal pelo qual Deus flui, como harmonia, saúde, paz, alegria, inteireza, beleza, amor, companheirismo, segurança e autenticidade. Rezando humildemente e com reverência dessa maneira, você se expandirá em percepção espiritual, até transcender os sonhos mais extremados. Resigno-me a isto. O seu glorioso destino é unir-se a Deus e experimentar poder, sabedoria, força e iluminação. Deixe de ser escravo, servo, capacho. Não diga nunca: tenho de resignar-me ao meu destino. Tenho de suportar isto. Tal a vontade de Deus e tenho de suportar a enfermidade. Sou incurável. Não há esperança alguma. Fazendo afirmações destas, ou tendo a atitude mental de que aqui está para sofrer, e Deus o está castigando pelos seus pecados, põe-se na escravidão e na servidão, degradando o destino divino como filho do Deus vivo, aqui na terra, para gozar da herança do Pai. Os pensamentos e sentimentos de cada um criam-lhe o destino. Resignação é superstição. Não se deve nunca aceitar calmamente o infortúnio, a moléstia ou a pobreza, sem ao mesmo tempo compreender que o indivíduo pode elevar-se acima do sofrimento por meio do poder de Deus. É absolutamente errado, de qualquer ponto de vista, permanecer em qualquer estado de escravidão, seja físico, mental ou material. Não há qualquer virtude na resignação ou em ficar satisfeito com a sorte. Resignar-se à moléstia ou à pobreza é pecar. Deixar de atingir o alvo de saúde perfeita e abundância. A resignação é mistura de ignorância, temor, superstição e indolência. Recuse aceitar a saúde má, discórdia, pobreza, solidão ou infelicidade. Você aqui se encontra para que a luz divina venha brilhar-lhe no espírito, no corpo e no ambiente. É a maneira única de glorificar a Deus aqui e agora. Deus sai-se sempre bem em todos os seus empreendimentos e o que é verdade para Deus é verdade para você, por ser filho dele e herdeiro de todas as suas riquezas. É para você missão sagrada, por amor de Deus, recusar positiva e firmemente o que não for paz de espírito, abundância e segurança.
Continue a pedir e a bater a porta até que lhe respondam. Bata e a porta abrir-se-á para você. Mateus 7:7. Quer dizer que quando você chegar a uma decisão precisa e nítida no espírito consciente, receberá a resposta do espírito mais profundo, que está sempre cheio de sabedoria e poder. Recuse receber não como resposta. Por acreditar implicitamente na promessa de Deus, pede e ser-te-á dado. Mateus 7:7. Continue a pedir o bem, contínua e incansavelmente, até que a prece obtenha a resposta. Resolvendo a querela. Se você for um pino quadrado em um furo redondo, frustrado e necessitado, pode fazer algo a respeito imediatamente. Resolva irradiar amor, paz e boa vontade para todos, e exaltar o poder de Deus dentro de você. O desejo está sussurrando dentro de você, o temor e a dúvida também surgem. Deve decidir-se a resolver a querela, no espírito de sorte a restabelecer a paz. O condicionamento primitivo, as crenças fixas e a experiência religiosa contrariam e impedem a fé em Deus e em tudo que é bom. E descobrimos que o espírito é um campo de batalha. Conforme dissemos anteriormente, o seu desejo é de Deus, trazendo consigo a matemática e a mecânica próprias. Condições, circunstâncias e ambiente não são causativos. São efeitos sujeitos à alteração. O pensamento de medo que lhe desafia o desejo tem de desaparecer e o desejo tem de viver. Afaste inteiramente a atenção do pensamento de oposição. Persistir nele é fazer desaparecer o desejo. Regozije-se mental e emocionalmente nos ideais e metas da vida. O desejo de saúde, felicidade, realização e progresso é bom, construtivo e saudável e há de abençoá-lo. É preciso dar lealdade, dedicação e atenção à meta, ao ideal, ao desejo. A imagem é a causa primeira relativa àquilo por que você reza, sendo real no próprio plano de referência. Eleve o espírito e o coração além do problema ou dificuldade e represente a satisfação do desejo, o término, independentemente de oposição. O temor e as crenças falsas têm de desaparecer. Desaparecerão se recusar-lhe atenção. Dê confiança e vida ao seu ideal, tal a maneira de conciliar os opostos. Um cientista define o diabo. Famoso cientista espacial, o Dr. Lothar von Benck-Schmidt, disse-me estar sempre esbarrando no diabo, que significa simplesmente resistências, dificuldades e problemas. Às vezes o temor do fracasso se intromete. Resolve tais problemas com a oração. Fica tranquilo e quieto e pede a resposta, e as ideias criativas necessárias à solução apresentam-se espontaneamente provindo do azul, o subconsciente. Engenheiros químicos e físicos que trabalham com ele estão tentando resolver o problema do atrito atmosférico e da resistência, o diabo, por meio de ligas metálicas diversas e novos amálgamas. Há sempre uma solução, um fim feliz. É por meio de dificuldades e problemas, nosso diabo, que descobrimos a nossa divindade. A alegria está em vencer. Torne-se paraquedista espiritual. Você aqui está para descobrir o seu eu Deus. Se todas as suas faculdades funcionassem automaticamente, não lhe seria possível descobrir os poderes e atributos que Deus lhe deu. Por utilizar as suas faculdades de duas maneiras que lhe permitem deduzir a lei da vida. O homem está sujeito à escravidão e servidão dos 5 sentidos até despertar para o poder criativo. Compreenda que os pensamentos lhe acodem aos pares. O pensamento do medo não é real. Nega o que é real. Seja paraquedista espiritual. Voe por cima do obstáculo com as asas da fé e da imaginação
e sinta, alegre-se e agradeça a alegria da prece respondida. O amor é a realização da lei da saúde, felicidade, abundância e segurança. Deseje para todos o que deseja para si, e apaixone-se pelo seu ideal. Seja leal e fiel para com o seu ideal, e ele se realizará e a luz de Deus o iluminará. Mandei a alma através do invisível, para que lesse algo mais após a vida. E a alma aos homens para mim voltou, respondendo: Eu mesmo sou inferno e céu. Do Rubaiyat de Omar Khayyam. O que o auxilia para a autoridade? 1. Os pensamentos acodem aos pares. Você aqui está para conciliar os opostos e trazer harmonia, saúde e paz ao mundo. 2. Se o temor o atacar, afirme as grandes verdades do Salmo 26. 3. Coloque a atenção no que deseja e começará a conciliar os opostos. 4. O amor é relação emocional, sendo leal e dedicado mentalmente ao seu ideal. Ao fazê-lo, extingue-se o temor e o ideal torna-se real. 5. Se surgir o temor, faça com que o pêndulo do espírito oscile para a fé em Deus e achará a paz interior. 6. Solicite e sinta o bem, mentalmente e o subconsciente o realizará. 7. A relação para com Deus, princípio de vida dentro do indivíduo, deve estabelecer-se em termos afetuosos e amistosos, como os de pai para filho. 8. A progênie tem de ser da mesma natureza e espécie que os pais. Eu e o Pai somos um. Você e Deus são um só. Deus é seu Pai. 9. Se acreditar que Deus o está castigando, está se submetendo à escravidão. É a causa da própria miséria. O pensamento e o sentimento do indivíduo criam-lhe o destino. 10. Resignar-se à moléstia, pobreza e incurabilidade é mistura de ignorância, temor, superstição e indolência. 11. O desejo tem em si matemática e mecânica próprias. Deposite-o no subconsciente e desenvolver-se-á como a semente no meio da terra. 12. O diabo é qualquer pensamento negativo ou falso. É o nada tentando ser algo. O diabo é o desentendimento ou a negação do poder de Deus no homem. 13. O que é verdadeiro de Deus é verdadeiro a seu respeito, porque você é filho dele e herdeiro de todas as suas riquezas. 14. Recuse receber não em resposta. Acredite implicitamente nas promessas de Deus, pede e receberás. 15. Seja paraquedista espiritual e voe por cima dos obstáculos com as asas da fé em Deus e imaginação disciplinada. Imagine e sinta o desenlace feliz e ele se realizará. 16. O amor é a realização da lei da saúde, felicidade e paz de espírito. Deseje para todos o que deseja para si, e a luz de Deus o iluminará.